Você sabia que existe o dia em que praticamente o banco vai te ligar implorando para que você pague a sua dívida com valor justo e não com aqueles juros abusivos que ele estava te cobrando? E não, isso não é mágica, é uma regra. Uma regra do jogo em que os bancos são obrigados a te chamar para uma mesa de negociação, porque para eles faz muito mais sentido que você pague a sua dívida ao ficar inadimplente. Nesse vídeo eu vou te mostrar a regra de ouro para negociação de dívidas com os bancos, principalmente dívidas com cartão de crédito, cheque especial, consignado, dívidas de empréstimo pessoal, dívidas do seu dia a dia, em que você acabou entrando nessa dívida e não consegue mais honrar esse compromisso financeiro. Eu vou te ensinar essa regra do jogo para que você consiga sair dessa dívida com valor justo, pagando com 70, 80, 90% de desconto, mas você vai entender a lógica e o racional por trás dessa negociação, para que vocês blindem a mente de vocês, suportem o processo e paguem essa dívida com o valor justo que de fato ela vale. Eu me chamo Vinícius, sou casado com a Ana Paula, planejador financeiro CFP, e estamos construindo aqui aquele que será o maior canal de finanças para casais do Brasil. E vocês fazem parte desse projeto, então se inscreve nesse canal, ativa o sininho para que mais famílias também recebam esse conteúdo e consigam lidar com esse processo do endividamento com maior clareza, maturidade, passando por esse processo com um maior nível de consciência e entendimento sobre a regra do jogo na hora de renegociar uma dívida de baixo risco financeiro. Antes de começarmos, quero deixar algo muito claro. Esse vídeo não é um incentivo à inadimplência, nem um convite para você tomar decisões precipitadas ou guiadas pela emoção. O que vou compartilhar aqui é uma informação educacional e estratégica, baseada na lei e nas práticas do mercado financeiro, que pode ser estudada e utilizada de forma consciente por casais que desejam renegociar suas dívidas com inteligência e sabedoria financeira. Cada situação financeira é única, por isso, antes de aplicar qualquer estratégia, é fundamental avaliar seu contexto e, se necessário, buscar orientação profissional. E para contextualizarmos um pouco desse cenário de endividamento da população brasileira, eu vou te mostrar esse relatório aqui, uma pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, onde nós veremos o percentual de endividamento, inadimplência e os principais focos aqui de endividamento da população brasileira. Eu vou deixar para você abaixo desse vídeo o link dessa pesquisa, que é de julho de 2025, para que você também leia na íntegra o conteúdo como um todo. Olha só, aqui nós temos aqui um total de endividados de 78,5% da população brasileira, sendo desse percentual 30% dívidas em atraso. Então, onde você já começa a entrar nesse processo de inadimplência da sua dívida e um crescimento exponencial de bola de neve desse valor da sua dívida. E por que isso é muito importante? Na vida de uma família, o quanto que essa dívida causa um impacto emocional, causa um impacto no relacionamento e na vida do casal a partir de um estado de endividamento. Isso mexe muito na estrutura familiar, pelo desespero, pela falta de conhecimento de como sair de uma situação, de uma dívida que era R$ 1.000 e agora é R$ 10.000. Esse casal não tem recurso para pagar essa dívida. E o nível do desespero só aumenta mês a mês quando eles pagam uma pequena fração dessa dívida, mas no mês seguinte ele está ali 10% maior do que o mês anterior, se tornando um processo quase que impagável, mexendo muito no estado emocional dessa família. Na parte de baixo aqui, nós vamos identificar justamente esse gráfico, onde nós temos aqui o nível de pessoas endividadas, famílias endividadas, acima de 77%, e de inadimplentes crescendo 30% aqui também. Agora nós encontramos os tipos de dívida onde a maioria das famílias brasileiras estão envolvidas. E nós temos aqui o tipo de dívida cartão de crédito como a principal fonte de endividamento das famílias e dos casais. E nesse vídeo eu vou te mostrar como sair dessa dívida com a estratégia chamada PDD e por que essa estratégia funciona em um determinado período de tempo, e vou te explicar isso de forma técnica e prática, para que você, a partir desse conhecimento, tenha um maior nível de consciência para começar a lidar com essa situação de maneira diferente na sua casa e na sua família. E agora eu vou te explicar o conceito e a regra do PDD, que é essa provisão de devedores duvidosos, onde os bancos são obrigados a seguir esse tipo de regra como forma de proteção do sistema financeiro bancário. E os bancos são obrigados a seguir essas regras por
legislações, inclusive internacionais, como um padrão de procedimento das instituições financeiras. Olha só, essa resolução do Conselho Monetário Nacional, a 2682 de 1999, estabelece critérios de classificação das operações de crédito conforme o nível de risco dos seus clientes, determinando um percentual de provisão que o banco deve registrar no seu balanço. De forma muito resumida, toda vez que um cliente pega um empréstimo com o banco e fica inadimplente, deixa de pagar um dia, 2 dias, e isso começa a ser um processo crescente, o banco precisa pegar o dinheiro que ele emprestaria para outra pessoa, fazendo mais dinheiro com esse empréstimo, e provisionar para essa dívida que esse inadimplente está deixando de pagar. Então, o banco deixa de ganhar dinheiro com esse cliente novo para provisionar uma parte do recurso para a dívida que está ficando inadimplente. Consequentemente, quanto mais o tempo passa, maior é a provisão do banco e mais caro você, como cliente inadimplente, fica para a instituição financeira. Até que chega um momento em que o banco vai pedir para você negociar e renegociar essa dívida, quitando ela com um valor mais baixo, o valor justo do que seria a sua dívida inicial e original. Porque para o banco esse cliente está ficando muito caro, dadas as suas regras de provisionamento de recurso. E você consegue enxergar isso nitidamente na resolução que eu estou te mostrando a partir de agora, onde essa resolução nos traz esse conceito sobre a classificação dos seus clientes, então o nível de classificação dos seus clientes, que vão dos níveis A até o nível H, onde ele ultrapassa o limite máximo de endividamento, ali, de prazo de endividamento, e o banco ali precisa tomar uma decisão e uma atitude contábil e extremamente técnica e racional para proteger o sistema financeiro bancário e também o seu balanço e a sua saúde financeira bancária. Essa resolução, ela traz exatamente os critérios de dias de atraso, os prazos mínimos, e conforme o prazo aumenta, a sua classificação vai diminuindo na instituição financeira, e nesse processo você tem um nível de provisionamento como banco muito maior. Então, um cliente que está devendo aqui no nível E, o banco já precisa provisionar 30% do seu capital para essa dívida. Olha só que interessante. Conforme os dias passam, o prazo aumenta, maior o provisionamento da instituição financeira. E são nessas janelas de oportunidade que você consegue, com o banco, buscar boas negociações para que você quite a sua dívida de uma vez por toda com o valor justo dessa dívida e desse endividamento. Eu vou trazer para você uma tela agora resumida, explicando exatamente esse processo que a resolução nos traz aqui linha a linha. Eu vou trazer um quadro visual para que você compreenda e entenda esse fluxo e esse processo de endividamento e provisionamento da instituição financeira. E antes de mostrar para você essa imagem resumida com o quadro, eu vou deixar para você aqui um outro vídeo para a organização financeira de vocês como casal, que será fundamental nesse processo de saída das dívidas com a estratégia PDD, por exemplo. E essa é a imagem que resume aquela resolução numa linha do tempo, para que você compreenda o processo de negociação do banco dentro de uma linha lógica de raciocínio da resolução. Mas assim, isso aqui é regra de ouro. É segredo de sigilo bancário, quase. Você já ouviu falar sobre isso alguma vez? Você já ouviu falar sobre a regra de PDD em algum lugar alguma vez? Compartilhe esse vídeo. Compartilha com seus amigos, no grupo da família, porque isso daqui pode salvar a saúde mental e a saúde de um relacionamento, para que esse casal e essa família saia de um processo de endividamento com muito mais clareza, consciência das decisões, do processo que eles tomarão ao longo do tempo a partir desse conhecimento. A regra do PDD, então, acontece da seguinte maneira: você tomou uma dívida e você está pagando em dia, você é um cliente com zero provisionamento, aqui na ponta da linha, no ponto verdinho aqui, AA. Você não tem nenhum dia de atraso, o banco não provisiona o seu recurso, você é um cliente bom para a instituição financeira, não tem nenhum tipo de provisionamento. Conforme você se torna uma pessoa inadimplente, começa a crescer nessa barrinha de 15 dias, de 15 a 30, de 31 a 60 dias, de 61 a 90 dias, que é essa barrinha amarela, ele começa a provisionar e aumentar o seu provisionamento. Então, aquilo que você tem de dívida, ele está provisionando 1%, 3%, 10%,
Para a instituição financeira, você começa a se tornar um cliente mais caro, porque você tem uma dívida que você não está pagando nenhum centavo, está inadimplente, ele precisa aumentar o seu provisionamento também por conta dessa dívida. Quando você chega ali entre 90 e 120 dias, o banco já está provisionando 30% da sua dívida, o que para ele é encarecer demais essa operação. E isso acaba tornando esse processo de negociação um pouco mais flexível, mas aqui é um cuidado muito grande, porque o seu gerente pode te ligar e oferecer uma dívida nova para você, parcelando isso durante 24, 36 meses com uma parcelinha. E no fim você vai pagar um valor muito superior ao que seria o valor justo e original da sua dívida. Então a ideia aqui é que você ainda não aceite nenhum tipo de negociação por conta desse processo que você está passando. E aí passarão os 120 até os 150 dias, o banco já está com 50% de provisionamento, que essa janela de oportunidade, você pode receber novas propostas sempre, mas tome muito cuidado para não trocar uma dívida por outra, 6 por meia dúzia. A ideia com essa estratégia é que você quite 100% dessa dívida com valor justo e nunca mais volte a se endividar. Então aqui nós temos 151 a 180, 70%, e a chave de ouro aqui, a regra de ouro é: quando esse prazo se torna 180 dias de vencimento e de inadimplência, o banco precisa lançar isso como um prejuízo. Então ele já dá como 100% provisionada essa dívida e nos próximos 6 meses, se não houver o pagamento, ele lança como prejuízo no seu balanço essa dívida e tira essa dívida do balanço. Então, para o banco, essa dívida já não conta na estrutura financeira mais da instituição financeira. Então, o que ele receber a partir dos 180 e depois de um ano, isso tudo se torna lucro para a instituição financeira que já colocou no seu balanço como um prejuízo, já tirou do seu balanço essa dívida como um prejuízo, considerando que ela nunca mais vai receber desse cliente. Então ela tira essa dor de cabeça do seu balanço, traz o seu balanço mais limpo, mais líquido ali de fato com as situações que estão acontecendo, e aqueles que ultrapassaram 180 dias, ele tem um outro tipo de negociação, e aqui o que o banco conseguir recuperar e receber faz sentido, porque se torna lucro para a instituição financeira, porque ela já deu como perda essa operação a partir dos 180 dias. Olha só que estratégia e que regra, quando esse conhecimento é claro, você consegue entender um processo que o casal talvez suporte de cobrança, de nome protegido, para que assim que houver a melhor oportunidade de compra, eles liquidem a dívida com valor justo uma única vez, liquidando essa conta na instituição financeira. Pontos fundamentais para encerrarmos esse vídeo. Esse tipo de estratégia só funciona para dívidas de baixo risco, cartão de crédito, empréstimo pessoal, consignado, cheque especial. Não funciona e não se aplica com dívidas que existem garantias de bens como carro, imóvel e qualquer outro tipo de dívida nesse sentido. É exclusivo para essas dívidas com juros exorbitantes e muito altos que se tornam impagáveis para qualquer pessoa. Segunda coisa, nesse processo de espera, você não vai ter uma espera passiva em relação ao dia que o banco vai te ligar. É uma espera ativa. Vocês precisam se organizar financeiramente e começar a construir uma reserva de quitação de dívida, tendo em vista que vocês não estão pagando mensalmente nenhum valor para o banco. Construam a reserva para que quando o banco te ligar, vocês paguem a dívida 100% daquilo que vocês estão ali comprometido. Tomem cuidado para não trocar 6 por meia dúzia. Então vocês começaram devendo 1.000, a dívida se tornou 10 mil e agora o banco te oferece um financiamento para pagar os 10 mil reais, que não são justos, porque o valor da dívida está superior e muito superior ao que de fato vocês deviam no começo. Então a regra é tudo ou nada. Ou quita tudo ou não aceita nada. E se prepara durante esse período para quitar 100% da dívida lá no futuro. Nesse processo, desenvolvam a educação financeira da sua casa e do seu lar. Mergulhem aqui no canal, assistam muitos e muitos vídeos, aumentando o nível de consciência de vocês como casal, como família, para que vocês usem essa estratégia uma única vez e nunca mais precisem dela. Nesse período, seu nome ficará protegido de você, do seu cônjuge, dos bancos, protegido para que você não tenha acesso a novos créditos e não se endivide cada vez mais, aumentando a sua bola de neve. Nesse período ficará protegido até que você quite 100% da sua dívida e depois volte a ter o seu nome regularizado. É um processo que vocês precisarão suportar ao longo do tempo para vencerem
dessas dívidas de maneira justa, correta. Então, tenham um processo de consciência e mental para suportarem o processo, se assim for a estratégia de vocês. E busquem profissionais que os ajudem a entender a situação e o cenário de vocês para as melhores decisões financeiras. Antes de terminarmos esse vídeo, eu vou deixar para você aqui um conteúdo adicional sobre o nosso canal e o crescimento de vocês como casal. E não deixe de se inscrever aqui na bolinha e compartilhar esse vídeo com o máximo de casais e famílias que você conhece.